Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez nesta terça-feira, 33ª semana do tempo comum. Hoje a igreja lembra a apresentação de Nossa Senhora, o batismo, digamos assim, de Maria. E ela entendeu muito bem este recado. A partir dali, ela viveu toda e inteira entregue a Deus. É um convite que esta memória nos faz, que assim como Maria, nos entreguemos totalmente a Deus, aquele que nos habita, aquele que nos move a cada instante. Comecemos este dia nesta certeza de que estamos na presença de Deus, de que estamos diante do santuário de Deus. E este santuário sou eu mesmo. Nós chamamos, aonde colocamos uma imagem sagrada, chamamos este lugar de altar. Cada um de nós representa um belo altar, porque Deus está em nós, porque Deus nos habita. E nós precisamos sempre bebermos desta fonte. E se bebe desta fonte chamada Deus, quando nós degustamos esta água por meio da nossa respiração consciente. É importante que nós coloquemos em prática este ato, o ato de respirar. Não podemos deixar nenhum dia sem a prática da meditação. A meditação é o melhor, é o caminho mais curto que nos leva a Deus. A meditação que é justamente você simplesmente acompanhar esse movimento litúrgico da sua respiração. Faça isto e veja a diferença na sua vida, na leveza da sua vida, na clareza das suas colocações, na clareza da condução de sua vida, quando você dá valor à sua respiração. Por isso, comece o seu dia se acolhendo e dizendo: eu me amo. Obrigado, Senhor. E assim, com certeza, o céu se alegra ao saber que você está se acolhendo, se amando, acolhendo Deus em ti. O texto do Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um texto que, para aqueles ou aquelas pessoas que querem simplesmente fazer uma crítica à Virgem Mãe, usam esse texto de forma muito ignorante, porque aqui não tem nenhuma crítica a Maria, porque aqui não tem nenhum desprezo à Mãe de Deus. Pelo contrário, existe aqui o mais alto reconhecimento de Jesus para com Maria. Sim, podemos olhar esse texto e rezá-lo em cima desses dois movimentos.
O primeiro movimento é justamente daquela pessoa que diz apenas ser alguém da multidão, que dirige a Jesus transmitindo um recado, dizendo: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, procurando falar contigo. Jesus se dirige a essa pessoa que dá o recado e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Certamente esta pessoa que leva o recado a Jesus é alguém que está na comitiva, é alguém que está junto com os familiares de Jesus. É claro que num primeiro momento podemos dizer que aqui seja uma família, a família biológica de Jesus. E aí iremos perceber o movimento seguinte. Já nos damos conta que Jesus não pertence a uma mera família biológica. A missão de Jesus exige dele que quebre estes laços, que vá além daquilo que é a família biológica simplesmente. E é esse movimento seguinte que vai acontecer. E aí temos o segundo movimento e último. Quando então Jesus já começa perguntando esta pessoa que leva o recado. E aí ele olha para os seus discípulos e diz: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A primeira coisa que nós podemos tirar dessa resposta de Jesus afirmativa é que a sua missão exige que ele amplie esse conceito de família. Jesus deixa de pertencer a uma família que o restringia em um espaço e local, e agora ele passa a pertencer a uma família bem mais holística, bem maior, sem nenhuma restrição. A família de Jesus agora são todos aqueles que, como ele, vive a sua fé. Ou seja, que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí vem a segunda coisa. Ninguém na família de Jesus, naqueles discípulos que estão ali com ele, ninguém ali melhor fez a vontade de Deus do que Maria. Portanto, Maria aqui declara a Jesus que ela é a discípula por excelência. Quando ele diz que meu irmão, minha irmã, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ninguém melhor fez a vontade de Deus até agora do que Maria. É aquela que, desde a sua consagração, da sua apresentação no templo, entendeu que deveria ser toda e inteira de Deus. E levou isso a cabo. Muito sério. Levou isso com toda a seriedade que exige. Se entregando e doando toda e inteira a Deus. Foi assim que ela respondeu ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi assim que ela respondeu quando, aos 12 anos, encontrou Jesus no templo. Não sabias que eu deveria estar cuidando das coisas de meu Pai? E Lucas vai dizer que ela guardava tudo do seu coração. É assim que Maria vai responder aos pés da cruz. Não fugiu, esteve lá com Jesus. Todos os outros fugiram, exceto Maria e algumas mulheres e o discípulo amado. Ou seja, Maria é, até agora, quem melhor serviu e fez a vontade de Deus. Portanto, Jesus aqui está fazendo o mais belo elogio à sua mãe, a Maria. Por isso, rezemos neste dia e peçamos a graça de vivermos a entrega, a fidelidade
que viver a Maria. E se, como ela, vivermos a fé, seremos grande, como Maria é, aos olhos de Deus. Que Maria interceda por nós e enriqueça a nossa fé. E eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.